Namaskar, saudações. Bem-vindos para a nossa oitava aula, aula de conclusão dos estudos do Ashtanga Yoga, Fundamentos Teóricos e Filosóficos, da edição 2026 do Open Course. Quero dar as boas-vindas a todos, parabenizá-los por terem acompanhado estas 8 aulas e, claro, espero ter contribuído para o entendimento de determinados aspectos dessa ciência, desse sistema tão importante dentro do yoga, principalmente dentro do contexto moderno, né, dentro do nosso modelo prático do yoga contemporâneo, que, sem dúvida alguma, a ausência desses conceitos do Ashtanga Yoga torna o yoga que conhecemos apenas ginástica. Existem muitos maus entendidos dentro do que é o Ashtanga Yoga, porque nós temos assim um certo modelo, um certo estilo de yoga, uma metodologia trazida por Patabhi Jois durante os anos 60 e 70 para o Ocidente, conhecido como Ashtanga Vinyasa. E talvez você já tenha passado por isso, né? Quando ouve a respeito de Ashtanga Yoga, ocorre diretamente uma relação com essa concepção de metodologia, né? Quer dizer, há uma certa confusão em relação ao sistema de yoga chamado Ashtanga Yoga e a metodologia, o estilo de yoga conhecido como Ashtanga Vinyasa. Isso é comum, né? E tanto que o meu papel dentro do VVY School tem sido, ao longo desses últimos 20 anos, mais de 20 anos, deixar um marcador, né, uma divisão entre o sistema Ashtanga Yoga e a, essa tradição mais recente, que é, na verdade, um estilo de yoga, né? Tem ali os seus méritos, sem dúvida alguma, assim como o próprio papel de Patabhi Jois, mas isso ocorre em muitos ambientes, né? Geralmente, quando nós falamos de Ashtanga Yoga, é muito comum os alunos terem a ideia de que o Ashtanga Yoga se refere apenas à sequência de asanas que se repetem dentro de um ciclo, dentro de um vinyasa. Então, são duas coisas. Eu espero que, claro, tendo chegado na oitava aula, isso já tenha ficado bastante claro, que estamos falando do Ashtanga Yoga clássico, Ashtanga Yoga que foi moldado, desenhado e apresentado há alguns milênios já, né? Principalmente por Kapila Rishi, foi um sábio, um yogi, e que trouxe esse conhecimento e tem relatos, tem descrições detalhadas do sistema em Puranas, mas também no próprio Bhagavad Purana, é onde é mais conhecido, né? Mas o sistema em si foi propagado e, de certa forma, até mesmo popularizado por Patanjali, dentro do tratado do Ashtanga Yoga de Patanjali, conhecido como Yoga Sutra. Então, no Yoga Sutra, nós temos ali toda a sistematização de uma abordagem da psicologia do yoga. Hoje é bastante comum, tem, sim, mesmo aqui no YouTube você vai encontrar vários vídeos falando sobre a psicologia do yoga, mas geralmente se pauta em aspectos de confluência de determinadas visões, né? Unindo muitas vezes a filosofia oriental, a filosofia do yoga, a filosofia védica, a filosofia do Vedanta, com abordagens da psicologia ocidental. E essa não é, na verdade, a psicologia do yoga. A psicologia do yoga está presente no Yoga Sutra de Patanjali, onde nós temos ali o entendimento dos mecanismos, do funcionamento, da estrutura cognitiva da mente na ótica do yoga. E para fundamentar esse processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da nossa psique através do yoga, é que Patanjali então utiliza, principalmente no capítulo 2 do Yoga Sutra, o sistema de Ashtanga Yoga. Ele vai enfatizar a descrição do método de yoga proposto por ele no Yoga Sutra a partir do Ashtanga Yoga. Por isso, o Ashtanga Yoga então ganhou popularidade. Mas veja, é importante entender que existe sim um viés
de desenvolvimento da nossa psique, desenvolvimento das nossas capacidades mentais a partir do yoga, especificamente do Ashtanga Yoga. Então, o que nós tivemos até esta oitava aula foi, na verdade, todo o processo de percurso através de Yama e Niyama, passando por asanas e pranayamas, para explorar uma dimensão mais interoceptiva com o Pratyahara, que é a introspecção, e dali então desenvolvermos a atenção focada, de Dharana, a meditação em Dhyana, e agora, nesta aula de hoje, veremos Samadhi, que é o oitavo degrau, o oitavo estágio, onde nós temos então o desenvolvimento de um estado de consciência muito mais integrado, muito mais em coerência e unicidade com o princípio fundamental de toda a existência. Na verdade, por essa ótica, o Ashtanga Yoga de Patanjali ou o Ashtanga Yoga de Kapila, ele traz então todo um processo, um sistema prático para que possamos estar desenvolvendo níveis ou estados de consciência. Desse modo, nós temos estado de consciência em Yama, Niyama, em Asana, em Pranayama, ou seja, em cada um dos degraus que nós estudamos até aqui, estão propondo dinâmicas práticas para a experiência de novos estados de consciência. Então, nós temos estados de consciência em relação aos nossos princípios, né? Princípios éticos, princípios regulativos, princípios morais, princípios comportamentais e também princípios cognitivos. Temos nos asanas o desenvolvimento de estados de consciência a partir da experiência física da consciência com a fisicalidade do corpo e toda a dinâmica que o corpo proporciona dentro de cada asana. Da mesma forma, a prática dos pranayamas irão possibilitar determinados estados de consciência a nível energético, certo? De desenvolver uma percepção, desenvolver uma experiência mais energética da nossa consciência, da nossa própria energia, da nossa interação com esse campo energético da realidade. Assim também, um estado de consciência oriundo desse processo introspectivo. Consequentemente, um estado de consciência obtido através da concentração mental aprimorada. E, naturalmente, o estado meditativo é em si mesmo um estado de consciência. Por isso que a prática da meditação ela é apenas um passo inicial, uma porta de entrada. O resultado efetivo da meditação é manter-se nesse estado meditativo, nesse estado de consciência meditativa. E quando nós chegamos em Samadhi, nós estamos agora falando de um estado de consciência de unicidade, de integração, de absorção, de contemplação pura do real, ou contemplação pura da realidade. Isso significa conseguir romper com todos os véus que encobrem a nossa percepção do real, a nossa percepção daquilo que é eterno, a percepção daquilo que é imperecível. Pois, sob essas telas, sob esses véus, nós temos toda uma percepção daquilo que é transitório. E segundo o próprio Vedanta Sutra, e também alguns Upanishads que vão sustentar, né, toda a tese do Vedanta Sutra, vai nos dar a ideia, então, de que nós estamos experienciando uma perspectiva da realidade. Uma perspectiva na qual nós temos uma percepção do irreal, e o irreal é dado como tudo que é transitório, e podemos ter uma percepção direta do real, que é dado como aquilo que não muda, aquilo que é imperecível, aquilo que não é transitório, é eterno. Então, o que nos dá como uma primeira perspectiva da ideia de Samadhi é a possibilidade de assumirmos ou acessarmos um estado de consciência no qual nós podemos experienciar, a nível de consciência, a dimensão eterna do nosso ser, a dimensão eterna da realidade. Quer dizer, o que é
ou o que existe por baixo desse véu que sustenta os nossos sentidos de percepção. O que está por trás do som que ouvimos? O que está por trás da forma que vemos? O que está por trás do aroma que sentimos? O que está por trás de toda essa estrutura de realidade? Por isso, a ideia de samadhi, ela, por um lado, pode parecer algo muito complexo e difícil de ser acessado, se a nossa perspectiva estiver pautada, ancorada na dimensão sensorial, mas se torna muito simples e de uma experiência que todos vocês já tiveram quando ela é ancorada na dimensão apenas da consciência. A consciência como presença. Logo, o estado de consciência que Samadhi vai proporcionar ao praticante é, na verdade, um estado de consciência em presença, ou o estado de presença. Uma experiência direta com o estado de presença. A consciência em estado de presença. Ah, mas o que é isto? É muito complexo, é muito abstrato. Imagine que você, nesse momento, possa se despir, se soltar, se desprender de todos os parâmetros que sustentaram você até esse instante anterior. Todas as suas crenças, todos os seus parâmetros de quem eu sou, a estrutura sutil do ego, as concepções de realidade, de história, de tempo, de passado e futuro. Todos esses complexos elementos que nos dão a ideia de uma realidade, quando você consegue se soltar desses complexos, o que você tem? Uma experiência daquilo que realmente está aqui presente. Sob todos esses elementos que compõem a realidade, o que há é apenas a consciência. Qualquer outro aspecto sensorial, perceptivo, relacional dentro do campo sensorial é, na verdade, apenas uma configuração, apenas um desdobramento da sua percepção. Então, o estado de samadhi que você pode alcançar é, através da meditação, conseguir se estabelecer em um estado de presença, onde a mente ela não está mais presa aos aspectos, às experiências, às expectativas, aos anseios. Ela está simplesmente parada, cristalina, límpida, translúcida. E então a consciência, que é a presença, atravessa esse campo, essa lente da mente e tem uma percepção direta do instante presente. Samadhi é aquilo que se dá quando você está em total estado de paz, em total ausência de qualquer ansiedade, em total presença naquilo que você é, sem qualquer ausência, sem qualquer exclusão, sem qualquer necessidade de adicionar algo. Você está se sentindo completo, pleno. Você está se sentindo no agora, em presença. E todos esses elementos, todas essas diferentes definições, nomenclaturas que podemos dar ao que é a experiência transitória, que é aquilo que você percebe e, ao ter percebido, já se torna passado, e então a sua mente ela projeta no futuro a repetição daquela experiência que se tornou passado, e o futuro ele vai se moldando de acordo com a expectativa passada. Então nós repetimos o futuro, assim como repetimos o passado, e ficamos apenas parados numa linha temporal transitória. O samadhi é você sair dessa cápsula que prende a configuração da consciência em uma configuração linear da experiência, em uma configuração transitória, impermanente, temporária. Isso, como eu disse, muitos de vocês já devem ter tido uma experiência, por exemplo, quando tem um momento de muita felicidade, quando você conquista algo,
né? Ou quando você realiza algo que te surpreende, ou quando você tem aquela sensação de prazer que, naquele instante, frações de segundos, você se esquece de todos os problemas. Eles não deixaram de existir, mas você apenas desfocou a atenção deles e colocou apenas naquele, naquele prazer, naquela satisfação, naquele instante em que tudo se resumiu apenas na experiência daquilo que realmente estava acontecendo para você. Então, às vezes, em uma fração de segundo, uma lâmina muito curta do tempo, nós temos uma experiência de samadhi. Só que, a partir do momento que nós temos uma experiência tão significativa, no instante seguinte, a mente procura enquadrar aquela experiência em algo passado, em algo que ela já conhece, em algo que ela já tem arquivado. Assim como nós falamos dos sanskaras, né, dos registros mentais. E esse processo que ocorre em um nível bastante sutil, em um nível mental ou cognitivo, à medida que vai se repetindo, ele vai modelando algo um pouco mais físico, a fisiologia do nosso cérebro. E então nós passamos a ter agora todo um mecanismo neuroquímico, neuroelétrico, né, configurado a partir dos padrões mentais que nós estamos alimentando, sustentando e girando para que possamos manter a nossa perspectiva de continuidade, não do ser, da consciência que já é contínua, eterna, imutável, mas sim a perpetuidade de um ente que é o ego. Em síntese, a experiência do samadhi ocorre quando nós conseguimos pegar o ego, e aqui pegar é apenas uma força da linguagem, mas conseguimos deixar o ego de lado para experienciar aquilo que está ocorrendo realmente a nível de consciência. Por isso é um estado de presença. Mas a partir do momento que você tem essa experiência profunda da existência, no instante seguinte, a mente busca uma configuração, um enquadramento daquela experiência em algo que você já conhece. Não você, o eu, o ser, a consciência, mas você, o ego. Esse pequeno ego que traz em si um acúmulo de experiências que nem sempre, ou podemos dizer até muito raramente, é uma experiência real. A maior parte das experiências do ego são experiências dadas na dimensão do transitório, do permanente, aliás, desculpa, do, do transitório, do temporário, do mutável, ou seja, do tempo linear. Então, o grande parâmetro, ou a nossa transição de uma linha para outra, ocorre no samadhi quando nós conseguimos ter uma experiência direta da realidade sem a necessidade de um interlocutor, que é o ego, sem a necessidade de um intermediário, que é a mente, sem a necessidade de um instrumental de sentidos, que são os nossos sentidos de percepção. Então, o samadhi ele não é algo que vai se expressar externamente, que você vai virar os olhos, vai gemer e ter alguma manifestação física necessariamente. Não. O samadhi é algo que se evidencia dentro de você. É uma experiência de um estado de consciência que se constata dentro de você. Então, antes de avançarmos aqui nessa aula, eu queria só te deixar claro isto. Esqueça todas as definições prévias que você já ouviu sobre samadhi, porque todas elas estão pautadas em descrições dadas por outros. E muitas vezes, aqueles que deram as descrições de samadhi não tiveram a experiência de samadhi. Mas, de repente, o guru dele teve, ou os mestres que ele leu, estudou ou até se dedicou podem ter tido. E é apenas uma réplica, é apenas um papaguear do que é o samadhi. Por isto, tanto o yoga quanto os conceitos do Ashtanga Yoga, e especialmente samadhi,
se tornam elementos quase que sobre-humanos, porque parece que você, sendo humano, nunca vai realizar o samadhi. Mas é que eu disse, toda noite, quando nós dormimos e entramos em um estado de sono profundo, nós estamos muito perto de ter uma experiência em samadhi. No, no próprio Mandukya Upanishad, nós temos ali a descrição do Pranava Om. E é no Mandukya Upanishad, replicando o que está dado no Vedanta Sutra, onde nós temos a definição de Turiya. Turiya seria o estado de consciência pura, a pura consciência. E nada mais é do que um sinônimo, um aspecto de experiência que é sinônimo da experiência que temos em Samadhi. Então, quando nós alcançamos esse estado de consciência, nós estamos em correlação ao estado de consciência de Turiya, onde a consciência ela não está mais direcionada a nenhum objeto, a nenhuma experiência, a nada, apenas a ela mesma, autocentrada nela mesma. Isso é Turiya, e isto é Samadhi. Logo, alcançar esse estado de consciência não é algo que se dá com comparativos, não é uma dialética comparativa, no sentido de que aquilo que alguém alcançou com Samadhi é igual e da mesma ordem ao Samadhi que eu vou alcançar ou que você vai alcançar. Aqui entra um fator muito importante dentro do yoga, que é a individualidade. Vamos dizer, a qualia. Quer dizer, a experiência subjetiva que você vai ter com o Samadhi. Então, naturalmente, só existe um Samadhi para cada ser vivo, para cada ser humano, para cada praticante do Samadhi. Não existe um Samadhi como um hall de aeroporto, onde todos estão ali com as suas bagagens, mas cada um indo para um destino. Não. Cada um terá uma experiência única com o Samadhi. Então, se você tira já esse peso, né, de ter uma experiência de Samadhi que possa estar ancorada, não é, ou correlacionada com o que já foi descrito sobre o Samadhi, você para e pensa, eu tive um Samadhi, porque em tal livro, em tal Maharaj falou que isso era Samadhi, então eu tive o Samadhi. Não, você não teve Samadhi. O Samadhi, ele não se adequa, ele não se enquadra em nenhuma descrição. Aquilo que não é descrito, aquilo que não pode ser exposto, é o Samadhi. E o que não pode ser exposto? Aquilo que somente você vai experienciar, porque a experiência é sua. Se algo é exposto para você experienciar, aquilo já não é seu. Então, o Samadhi é aquilo que você experiencia quando está em um estado de consciência de Samadhi, ou em um estado de consciência Turiya, em um estado de consciência onde o que há é apenas a consciência experienciando a própria consciência. É você experienciando a si mesmo no campo da consciência, sem o ego, sem a mente, sem os parâmetros materiais, físicos, locais, temporais da experiência que nós temos a nível corpóreo. Então, é totalmente uma experiência interior, em um estado de consciência mais elevado, podemos dizer. Tá bem? Apresentado isso, esse primeiro ponto, nós vamos então explorar o Samadhi como dissolução dual da experiência. Imagine algo como o silêncio que precede todo conhecimento. É como realmente chegar naquele saguão onde não existem outras pessoas ali no saguão do aeroporto. Só está você. Um voo único seu. Há um ponto no caminho em que a pergunta se dissolve antes mesmo de ser formulada. Você não precisa nem formular a pergunta. Porque nós estamos falando de uma experiência da consciência fora da linha do tempo.
Então, assim que você pensa em perguntar, a resposta já está ali. E ela se evidencia na própria consciência. Apenas estar atento, desperto para ouvir a resposta. Um ponto onde não há mais método a ser aplicado, nem técnica a ser executada, nem esforço a ser sustentado. Isso é o Samadhi. Você está totalmente livre de qualquer aparato, correto? Nesse ponto, a consciência deixa de mover-se em direção a algo. A consciência não precisa mais se dirigir a nada. Ela está apenas autocentrada. E aí então ela repousa em si mesma. Esse repouso difere da inércia e se revela como plenitude sem um centro. É lucidez sem qualquer esforço. É presença sem qualquer fronteira. Esse estado, a esse estado o yoga dá o nome de samadhi, reconhecimento daquilo que sempre esteve presente, velado apenas pelo movimento incessante da mente. Por isso eu disse que você vai experienciar o samadhi quando a mente e o ego não estiverem mais predominando no direcionamento da consciência. É você perceber a sua presença, o seu estado de presença, sem o ego te dizer: olha, estamos em estado de presença. E sem a mente estar moldando um cenário maravilhoso para você ter a experiência de presença. Quando você tira todo o cenário e todo o conteúdo mental, e quando você tira toda a influência e toda a manipulação do ego, você então tem a experiência do samadhi. Basicamente é isto. Logo, o que é então o samadhi? No Yoga Sutra, no capítulo 3, no Sutra 3, Patanjali define samadhi como Tat eva arthamatra nirbhasham swarupa shunyam iva samadhihi. A tradução seria aproximadamente: quando apenas o objeto brilha, como se a própria forma do conhecedor estivesse ausente. Essa definição exige cuidado. Samadhi não elimina a consciência, de forma alguma. Ele dissolve a sensação de separação entre aquele que conhece ou aquele que observa, aquele que vê, correto? Aquele que conhece, e o ato de conhecer, assim como também aquilo que é conhecido. Porque quando nós pensamos na ideia convencional, estou aqui na frente do texto, quando nós pensamos na ideia tradicional, né, de conhecimento, conhecedor e o conhecer, são três instâncias, nós estamos pensando justamente em sujeito, objeto e o processo. No caso da cognição, do conhecimento, é processo cognitivo. Mas é o que eu disse, o sujeito ele pode estar ancorado no ego. O objeto ele pode estar sendo moldado pela concepção da mente. Assim, o processo que ocorre não ocorre na consciência diretamente. Óbvio que tudo está na consciência e tudo ocorre na consciência. Mas se eu tenho o sujeito ancorado no ego, e se eu tenho o objeto como um painel, um layout ou um cenário conteudístico da mente, o processo cognitivo vai se dar apenas nestas duas esferas: aquilo que é moldado pela mente e aquilo que é experienciado pelo ego. Porém, essa dinâmica sujeito, objeto e processo, ele é também de ordem do samadhi, quer dizer, aquilo que ocorre em um nível, vamos dizer, em um patamar ainda inferior, quer dizer, um patamar em que está sendo conduzido pelo ego, pela mente, esse processo ele é, na verdade, dual, ele é binário. Existe um sujeito, existe um objeto. Só que essa mesma dinâmica, essa mesma estrutura, ela existe também para a experiência da consciência em samadhi. Só que nesse momento, embora esteja existindo um observador, um objeto observado e o processo da observação,
Não existe nenhuma localização da consciência no sujeito, nem no objeto e nem no processo. Em Samadhi, a consciência, ela não está no ego, ela não está no objeto, que é a mente, e ela não está nem no processo cognitivo de conhecer ou de observar. A consciência era apenas agora o espaço onde sujeito, objeto e processo estão ocorrendo. Então, o conhecedor, o sujeito, ele não fica ausente, assim como o objeto não está ausente e o processo está ocorrendo. Porém, todos eles estão ocorrendo, certo? Sem aprisionar, sem delimitar a consciência. A consciência então passa agora a ser o espaço onde o sujeito, que pode ser o ego, o objeto, que pode ser a mente, e o processo, que pode ser um processo cognitivo limitado pelo ego e pelo campo mental, estão ocorrendo. Imagine que você agora está em uma sala, ou onde você está agora, e você pode olhar em 360 graus. Olhou? Nesses 360 graus você viu vários objetos, e ao mesmo momento, ao mesmo tempo que você fez esse processo de observar tudo, você executou um processo cognitivo. O processo cognitivo e todos os objetos estavam expostos, posicionados nesse espaço em que você está, tendo como referência o sujeito, aquele que olhou, aquele que observou esses 360 graus do espaço em que você está. Perfeito? Tudo isso ainda não é samadhi. O samadhi é quando, ao observar esses 360 graus, você se desloca, inclusive do sujeito que está observando, e simplesmente se percebe como o espaço onde o sujeito, no caso o ego, está observando 360 graus e vendo o objeto, e dentro desse processo, ou dentro desse mecanismo todo, ocorreu um processo cognitivo. Certo? Todos esses três, eles ocorreram em um campo, ou melhor, em um espaço, no akash, no vazio. Esse vazio é a própria consciência. Então a consciência, ela não se identificou, ela não se posicionou, ela não se limitou ao sujeito. A consciência, ela não se limitou ou se posicionou localmente nos objetos que esse sujeito observou, e ela também não se codificou ou se amalgamou, né, se condicionou ao processo cognitivo. A consciência, ela apenas foi a presença, o espaço onde esses três elementos estiveram sendo coordenados. Coordenados por quem? Não foi coordenado pelo sujeito, não foi coordenado pelo objeto e nem mesmo pelo processo cognitivo. Foi coordenado pela própria consciência. Vamos tentar dar um exemplo a mais agora. Imagine que nesse momento em que você olha 360 graus aí no espaço em que você está, se é na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, você olhou 360 graus. E você olha de novo agora. Nesse momento, é muito provável que você detectou determinados objetos aí, não somente um. Você deve ter visto algum cenário, ter visto algum objeto diferente, alguma coisa chamou a sua atenção. Note isto. O que chamou a sua atenção quando você olhou em 360 graus ao seu redor? Qualquer coisa que tenha chamado sua atenção, ou mesmo a mera atenção dada a não estar atento a nenhum objeto, foi o processo cognitivo. Só que esse processo cognitivo ele ainda está ordenado, ele está ainda dentro de determinados parâmetros do ego, do sujeito, baseado nas informações que estiveram sendo dadas enquanto você olhou nos 360 graus por cada objeto exposto nesses ângulos
ou nessa circunferência a qual você olhou. Quer dizer, a consciência é o espaço onde todas as experiências ocorrem. A consciência, ela não é nem mesmo a experiência, porque a experiência se dá na confluência de sujeito, objeto e processo. E sujeito, objeto e processo ocorrem, né, se envolvem no espaço da consciência. Logo, quando você realiza ou experiencia algo, se deslocando do sujeito, se deslocando do objeto, se deslocando do próprio processo, você está apenas no espaço, você está apenas como consciência daquilo que está ocorrendo em você. Claro que tudo isso vai se desenvolver à medida que os passos, degraus anteriores foram efetuados. Quer dizer, isto vai ocorrer em um estado meditativo, quando nós estamos em meditação, de uma forma um pouco mais evidente. Então, na meditação, nós vamos encontrar determinados momentos em que esses elementos ordinários, sujeito, objeto e processo, vai ficar visível à sua consciência. Então, o samadhi, ele ocorre como um resultante da prática meditativa. Por isso, em samadhi, essa tríade colapsa em um único ou em uma única presença não dual. Samadhi não apaga a mente. É o silêncio estrutural da dualidade, onde a mente não se interpõe, mas entre consciência e si mesma. Então não tem mais influência. O ego não consegue mais moldar a experiência. O sujeito está totalmente sendo sujeito para a consciência. O objeto está apenas sendo objeto para a consciência. E o processo está apenas ocorrendo como processo para a consciência. Isso então seria samadhi. Outro ponto diz respeito a trafegarmos, né? Irmos da absorção ao reconhecimento. Porque nós temos aí o grande fator que é a ilusão. A ilusão da aquisição. Como sendo algo que você adquire, né? Eu vou adquirir, eu vou alcançar o samadhi, eu vou conquistar o samadhi. É uma ilusão. Tradicionalmente, muitos buscadores entendem samadhi como algo a ser alcançado. Essa visão cria uma tensão sutil. Alguém busca algo que acredita não possuir. É uma grande ilusão. Samadhi não é algo que você vai alcançar. Samadhi não é algo que você vai obter. Samadhi é algo que vai se evidenciar em você, como um estado de consciência. Mas o yoga mais refinado ensina o oposto. Samadhi não é uma aquisição. Pelo contrário, você não adquire algo. Você abre mão de tudo. E, obviamente, abrir mão não significa renunciar tudo. A renúncia, às vezes também é muito mal entendido. Não é você abrir mão das coisas, é abrir mão da identificação que existe da consciência com o sujeito, com o objeto e o processo. Abrir mão do sujeito, objeto e processo é, na verdade, este processo de remover, de soltar. Soltar as mãos do ego e da mente, para que o processo desenhado, condicionado pelo ego e pela mente, não ocorra. Se ele não ocorre, o que vai ocorrer? A experiência direta de samadhi, a experiência direta da consciência. Então é eliminar, soltar os ruídos. Quem promove os ruídos? A mente e o ego. Enquanto tiver o ruído, nós estamos ainda correlacionando a experiência que estamos tendo com algo que já ouvimos a respeito do que é samadhi, ou do que é o amor, ou do que é a felicidade, ou do que é a paz. São todos correlatos. São todos elementos que já estão em você.
não é algo a ser obtido, adquirido, não é aquisição. É muito da mentalidade materialista, né? De você ter e ter e ter. Eu tenho que ter o samadhi, eu tenho que ter uma mente meditativa. Você já tem tudo isso. Então, o que eu não tenho? Você não tem o abrir mão de tudo isto, de todos esses conceitos, de todas essas expectativas, de todos esses ruídos. Imagine um espelho coberto de poeira. A poeira, ela não altera em nada a natureza refletora do espelho. Todo mundo aqui já teve um espelho, de repente, em cima do guarda-roupa, né, ou em cima de algum armário, e de repente você tira o espelho e você olha para o espelho, consegue até se ver ali nele. Mas está cheio de poeira, então está meio difusa a sua imagem no espelho, não é isso? Mas a poeira do espelho não altera em nada a qualidade intrínseca do espelho, que é refletir. Ela apenas impede o reflexo claro. As práticas do yoga, dessa forma, atuam como o processo de limpeza do espelho. Naturalmente, a limpeza da mente. A limpeza desses aderentes que a consciência estabelece com a mente e, consequentemente, com o ego. As práticas de yoga limpam o espelho da mente. Quando a poeira se dissipa, quando você elimina a poeira, os ruídos, o espelho, ele não se torna refletor, porque ele já era refletor. Ele apenas revela o que sempre foi. Aqui, claro, é uma metáfora para a nossa consciência, não só para a mente. A poeira ela fica depositada na mente. Mas é o que eu disse antes, se você tira o papel de composição conteudística da mente, o que sobra é a translucidez da mente, a transparência da mente, não é? O aspecto mais límpido da mente. E com a mente dessa forma, o que acontece? A consciência atravessa a mente. A consciência atravessa de forma a não ser como um prisma tornada difusa no campo da experiência. Ela simplesmente se dá como consciência. E dessa forma, você não precisa eliminar a mente. Você só precisa limpá-la. Você não precisa eliminar o ego. Você só precisa limpá-lo. E o limpar aqui é soltar as mãos deles. A mente e o ego não precisam predominar na experiência da consciência. Enquanto eles predominarem na experiência da consciência, eu não estou em samadhi. Mas quando eles não estão mais predominando, é quando nós estamos então livres. Não eliminamos, mas apenas libertamos as algemas que antes faziam com que as experiências passassem por este crivo, passassem por este filtro em mente e ego. A mente é como a superfície do oceano, movida por ondas e correntes. A todo momento está sendo estimulada, não é? Agitada. A consciência é o próprio oceano. Samadhi é reconhecer-se como a profundidade que nunca esteve em movimento. No fundo do oceano você não percebe o movimento. O movimento só se dá na superfície, onde estão as ondas. As ondas representam aqui nessa metáfora a mente. Está sempre instável, sempre agitada, sempre em movimento. Mas quando você vai mais a fundo e atravessa essa lâmina superficial da mente, você começa agora a mergulhar no campo da consciência. Nós podemos pensar também, que é muito importante, nas tipologias do samadhi, né? Como experienciar o samadhi? Porque existem aspectos, tipos de samadhi. Então nós temos dois tipos principais. O primeiro é samadhi com suporte, chamado de sabija samadhi, certo? São duas estruturas, dois tipos, na verdade. E nesse primeiro, chamado sabija, é o samadhi com
semente. Bidya é semente. Então é um samadhi que precisa ou ainda utiliza alguma semente. Semente aqui, claro, sendo algum elemento extrínseco à própria consciência. Então pode ser um objeto que você fica observando, um som, um mantra. Isso está descrito no Yoga Sutra, primeiro capítulo, o Sutra 17. E ali, o Samadhi é dividido em 3, aliás, em 4. Primeiro é Savitarka Samadhi, ocorre com pensamento conceitual, né? Absorção com pensamento conceitual. Então, pode ser, por exemplo, tudo que eu estou colocando aqui, você de repente se absorve na ideia do oceano, que é a consciência, e a mente, que são as ondas, a superfície do oceano. E de repente você consegue alcançar o samadhi apenas meditando nessa metáfora. Aqui nós temos então uma absorção com pensamento conceitual, chamado Savitarka Samadhi. Absorção, que é Samadhi, com pensamento conceitual. Temos também o Nirvitarka Samadhi. Nirvitarka Samadhi. Aqui a absorção ocorre sem o pensamento conceitual. Então, ok, eu consegui entrar em Samadhi pensando nas ondas, no oceano, e tive ali um relance de como é estar simplesmente como consciência sem conteúdo. Agora eu vou experienciar isto sem o conteúdo, não é? Sem uma referência de um pensamento, de uma imagem, de uma ideia, de um conceito. O outro é chamado de Savichara Samadhi. É a absorção em objetos sutis. Aqui não é somente um pensamento, mas pode ser, por exemplo, uma imagem. Pode ser uma deidade, né? Uma foto, pode ser até mesmo um som, um mantra. Savichara Samadhi. E depois temos também Nirvichara Samadhi. Absorção sem análise. Porque até quando você está ainda vibrando um mantra, você ainda está trabalhando a sua atenção em uma dualidade. Quem está cantando e o que está cantando. O que é o som e quem está vibrando esse som. Não é? Em Nirvichak, ou melhor, em Nirvichara, o que acontece é que você está agora apenas experienciando o som, mas sem definir se esse som é algo externo, se é algo interno, se ele é um mantra ou se ele é o som da natureza, se ele é o som dos pássaros ou se ele é uma música insuportável que está tocando no meu vizinho. Você não julga, você não analisa o conteúdo daquele som, o conteúdo daquele objeto sutil. Aí você está agora em Nirvichara Samadhi. E naturalmente, cada um desses 4 níveis que compõem a primeira tipologia do Samadhi, que é o Samadhi com suporte, o último, Nirvichara, ele seria, vamos dizer, um pouco mais avançado do que o primeiro, porque agora você está trabalhando já sem uma direção da sua atenção, da sua consciência para algo, e nem mesmo para tentar negar ou esvaziar aquele algo. Aqui ainda há um ponto de apoio para a mente, porque sabidya, existe uma semente ali de apoio, um suporte, uma âncora. A consciência está absorvida, mas não completamente livre de um objeto. Embora seja um objeto sutil, seja um objeto até sagrado, né? Um mantra pode ser, ainda é um objeto. O segundo tipo de samadhi é chamado de nirbidya. Nir é sem semente, não é? Ou sem uma âncora, sem um apoio. Também está descrito no Yoga Sutra 1.18, Sutra 18 do primeiro capítulo. No Nirbidya Samadhi, você não tem objeto, você não tem suporte, você não tem direção. É onde você procura experienciar a consciência e percebe que existe é como se tivesse um limiar. A consciência
e uma esfera ou um campo onde tudo está presente: sons, ruídos, formas, movimentos, tudo. Mas você consegue perceber que existe como que um limite, uma linha que medeia isto. Existe você consciente da consciência e algo que está acontecendo ao seu redor. Até mesmo os pensamentos, as sensações, as lembranças, as emoções fazem parte dessa esfera da qual você se desacoplou. Aqui nós estamos falando então de Nirbija Samadhi. A consciência repousa em si mesma, sem estrutura, sem forma, sem contorno. Não é consciência. Aliás, não é inconsciência. Então, quando não tem consciência em nenhum objeto externo, nenhuma semente, nenhuma uma âncora, então eu estou no inconsciente. Pelo contrário, não é inconsciência. É lucidez sem referência. É a consciência sem referência. É a consciência sem suporte. A consciência sem elementos constituintes. É a consciência em si mesma. Aí é o Nirbija Samadhi, que é dos mais elevados. Podemos entender também o Samadhi como a dissolução do tempo psicológico. Por quê? É o que eu disse. A consciência ela não é local e ela não é temporal. Em Samadhi, o tempo deixa de ser percebido como sucessão. Existiu algo antes, está existindo agora algo a mais e daqui a pouco vai existir outro. Não. É o estado de presença. Há apenas presença contínua, indivisa. Esse estado corresponde, em termos contemporâneos, a uma completa desativação da narrativa autobiográfica. A narrativa autobiográfica é produzida principalmente por estruturas correlacionadas ao nosso cérebro e que estão vinculadas à rede de modo padrão, por exemplo. Então, essa narrativa autobiográfica é uma narrativa interna do ego. É o que eu disse há pouco, onde o ego está sempre procurando se manter, se perpetuar na experiência. Ok? Então, essa presença contínua, ela é diferente da narrativa autobiográfica contínua do ego. Então, nós temos dois parâmetros. O tempo psicológico, que é narrado pelo ego autobiográfico, e o tempo eterno, que é a própria consciência em presença contínua. A narrativa autobiográfica do ego é uma tentativa de preencher a presença contínua da consciência. É tentar dar sentido à consciência. É tentar dar uma forma, um nome à consciência. Não é? Então, essa tentativa de nomear ou definir a consciência a partir de uma narrativa autobiográfica é, na verdade, o processo inverso do yoga. É o processo que a maior parte de nós começamos a fazer a partir do momento que nascemos. A partir do momento que o corpo nasce, a consciência que está nele começa a operar a partir da mente desse corpo. E essa mente, naturalmente, começa a desenvolver toda uma narrativa autobiográfica. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha cidade, minha vida, meu trabalho, minha família e tudo mais. Ok? Então, ocorre em Samadhi, é uma perspectiva que pode ser observada, ou um parâmetro que podemos ter de entender. Isso foi Samadhi. É quando nós conseguimos ficar fora do tempo psicológico. É quando nós conseguimos experienciar algo que não diz respeito a esse pequeno eu, o ego. Está dizendo algo a respeito do ser imutável, do eu eterno. Ali estamos realmente no nível da experiência da consciência em Samadhi. Samadhi, entendido como transição para vivência. O não fazer essencial. É uma transição para a vivência, não uma transição saindo do aspecto, vamos dizer, da sobrevivência para a vivência. Samadhi, você deixa de lutar para sobreviver e você passa apenas a vivenciar o que é viver. Não se entra em Samadhi, não se produz Samadhi, não se executa Samadhi,
não se decide samadhi. O samadhi emerge quando cessamos o esforço de controlar a experiência, o impulso de alcançar algo através da experiência, ou até mesmo a necessidade de tornar-se algo com a experiência. Então, aqui nós conseguimos já detectar alguma coisa. O esforço de controlar é sempre para tentar sobreviver. O impulso de alcançar algo é também para garantir a sobrevivência. E a necessidade de tornar-se algo é para se destacar na sobrevivência. São elementos naturais do comportamento humano que encontramos como elementos a serem trabalhados, desenvolvidos e até mesmo suplantados em samadhi, mas que na verdade foram já propostos lá em yama e niyama. O impulso de controlar, o esforço de controlar, o impulso de alcançar e a necessidade de ser alguém. Uma instrução central que eu quero deixar aqui. Mas ok, isso tudo bacana, mas como que eu vou experienciar isto? Dica: permaneça onde você está. Não acompanhe os pensamentos. Não os rejeite, apenas reconheça o espaço onde eles surgem e desaparecem como são. Então, qualquer definição, qualquer esforço que surja em você de tentar controlar algo, qualquer impulso que surja em você para tentar alcançar algo, ou qualquer necessidade que se torne grandioso em você para te fazer ser alguém, você não luta contra isso. É o que nós vimos em Yama e Niyama. É algo sem esforço. Você apenas se desloca para esse espaço em um zoom out, em um afastamento, e observe lá daquele ponto mais profundo de você mesmo. Por que que esse pensamento, esse ímpeto está surgindo em mim para controlar? Esse ímpeto de alcançar? Ou esse ímpeto de apenas me tornar algo? Não julgue, não analise, apenas observe. Assim como eles surgiram, eles irão desaparecer. Assim como as nuvens no céu não permanecem ali eternamente. Elas estão a cada movimento do ar, do vento, se transmutando. Essa instrução aponta para um reconhecimento direto da base da experiência. Então, a experiência não é o que está se dando na sua mente. A experiência é como que a consciência está apenas contemplando aquilo que nela está se mostrando, aquilo que nela está se apresentando, aquilo que nela está passando, como nuvens que passam pelo céu. Essas nuvens envolvem o ego, envolvem a mente, envolvem os desejos, envolvem todo o campo manifesto da experiência viva, quando essa experiência viva é apenas uma tentativa de sobreviver. Quando deixamos a tentativa de sobreviver de lado e simplesmente aceitamos a vida em si, é, na verdade, se colocar como consciência consciente de que a vida é a própria consciência. E a dinâmica da vida, ela está em total coerência com a consciência. Só que se nós estamos fora desse eixo, dessa coerência com a própria consciência, deixamos de vivenciar para sobreviver. E sobrevivemos nessa luta, de esforço por controlar, de impulso de alcançar e a necessidade de sermos ou nos tornarmos algo ou alguém. Podemos dar aqui algumas integrações filosóficas, tanto do Vedanta, no Yoga, e principalmente aqui do não-dualismo, da consciência não-dual. O que isso significa, em base, principalmente, dentro do Yoga clássico? Samadhi é o coroamento do Astanga. Como eu disse, começamos em Yama e Niyama, o coroamento é o Samadhi. É o estado onde os vrittis, que são os ruídos da nossa mente, cessam de obscurecer o Purusha. Purusha é o verdadeiro eu. O Purusha seria o ego sem a cobertura egóica. Purusha
é a consciência que se individualiza na experiência. Só que se individualiza sem se condicionar nessa estrutura do ego. Na visão do Vedanta, principalmente do Vedanta Advaita, nós temos que Atman é igual a Brahman. Atman, na verdade, se refere ao eu, né, à consciência individual, à alma individual. E Brahman é a grande alma, né, a consciência em forma de todo penetrante, certo? O aspecto todo penetrante do absoluto, do onisciente, do onipresente é Brahman. E isso todos os Upanishads definem como Atman é igual a Brahman. A síntese do Vedanta Sutra é Atman e Brahman são unos, são o mesmo. O eu que busca a liberação descobre ser idêntico à realidade última que acreditava estar buscando. Então, se nós queremos liberdade e buscamos uma liberdade, porque nós acreditamos que não a temos. Se nós buscamos Samadhi, é porque acreditamos que não o alcançaremos. Não há dois e nunca houveram dois. Então não existe em você algo ausente. Não existe em você algo ausente. Você já é pleno. Você já possui tudo. A única coisa que impede de você experienciar o Samadhi é o acúmulo daquilo que não é você, daquilo que não te constitui em verdade. E aí a síntese pode ser o ego e a mente. Não que eles deixarão de existir ou que você vai abandoná-los. Você apenas vai deixar de acoplar a sua consciência neles ou vai deixar de se condicionar às regras e dinâmicas do ego e da mente. Certo? Você vai se retirar como consciência do conteúdo da mente e da localidade ilusória do ego. Mas também podemos dar aqui uma definição a partir da própria neurofenomenologia, né, que é algo que a gente estuda bastante, inclusive no próprio curso de formação a gente enfatiza isto. No programa de meditação e mindful também nós enfatizamos bastante, que é uma área específica que envolve neurociência e fenomenologia. Então, estudos científicos do cérebro baseados em análises da fenomenologia, da filosofia fenomenológica, ou filosofia da mente também utiliza bastante, mas, em síntese, significa entender como que o fenômeno da experiência que a consciência tem a partir do corpo, ou seja, envolvendo a fisiologia, como que essa experiência da consciência no corpo define determinados modelos neurais, determinados padrões neurais. Então, quer dizer, aquela experiência que está ocorrendo, ela é única, mas devido à configuração que eu tenho em meu cérebro, ela vai se enquadrar em alguma experiência prévia. A neurofenomenologia vai estudar então como que ocorre essa desarticulação mecânica de enquadrar uma experiência em uma experiência prévia já ocorrida. Porque quando nós conseguimos desarticular esse mecanismo automático do cérebro e da mente, naturalmente regidas pelo ego, nós conseguimos então limpar o céu de nuvens. Imagine que o céu está todo nublado e de repente você vê as nuvens se desfazendo e agora o céu está totalmente límpido, azul, ensolarado. Entende? Então, se utilizarmos esses conceitos da neurofenomenologia, nós entenderemos então o Samadhi como dado em duas descrições, né, ou descrições de estados não duais. Entende? Então você tem o estado dual, que é você está vendo o céu nublado e imaginando o céu sem nuvens, certo? E o outro é, eu estou vendo o céu nublado, mas as nuvens, na verdade, elas estão no céu, mas o céu não está limitado ou não está ausente por causa das nuvens. Você elimina a dualidade. Então, é um entendimento cognitivo que envolve esse aspecto neurofenomenológico. Então, aqui no caso,
essa, esses estados não duais correspondem à dissolução da fronteira self e mundo, né? A ideia de eu e o mundo, eu e o outro. Você entende agora que existe uma correlação, uma interligação com tudo, outros seres e outras formas de consciência, outras formas de vida. Também uma ausência de narrativa interna, a narrativa do ego, porque agora você dissolveu, né, aquele referente egocentrado. E, por fim, uma presença lúcida e aberta, né? O espelho da mente está totalmente limpo, sem poeira. Então a consciência ela atravessa a mente sem qualquer interferência, totalmente aberta. Nesse caso, não há esforço, não há contração, não há um centro. Há apenas a própria consciência vivenciando a realidade nela mesma. Samadhi é um caminho sempre no início. Ah, eu alcancei o Samadhi, agora acabou e tudo bem, vou para casa e sou feliz porque alcancei a iluminação. É ilusão. Não é assim. Samadhi não é o último degrau de uma escada. Não é porque é o oitavo degrau, o último anga do Ashtanga Yoga, que acabou. Não. É uma jornada sempre no início. Porque o que nós estamos explorando não é o- o- os degraus que tem dentro do yoga. O que nós estamos explorando é a própria existência do ser em um complexo informacional que é a configuração de um corpo, a configuração de uma existência, a configuração de toda uma estrutura kármica, de uma estrutura genética, de uma estrutura histórica, de um eu nesse campo de relações. Então, na verdade, o Samadhi é a percepção de que nunca houve escada. Se você pensava que havia, né, um degrau após o outro, é apenas uma didática iniciante, para entendermos que existe um sistema, um processo. Mas subir até o oitavo degrau, chegar em Samadhi, é dar-se conta de que você sempre esteve nele. Você não alcançou o Samadhi, você não chegou no Samadhi, você se deu conta de que ele sempre esteve em você. Então é um processo de interexploração. Você está explorando, tirando de dentro de você tudo que não é você. Tudo que está ali como poeira no espelho da consciência. Tudo que foi praticado, ética, disciplina, né, a prática corpórea dos asanas, as técnicas respiratórias, até mesmo o esforço ou o trabalho de desenvolvimento atencional, serviu apenas para remover os véus que impediam a consciência de reconhecer a si mesma. Então, todos eles são importantes e são manutenções contínuas, desde os yamas até o próprio samadhi. Mas é no samadhi que você se dá conta, então, de que tudo que você fez, e aqui podemos levar isso para o campo mais prático, tudo que você vivenciou até hoje, desde que você se deu conta de que você estava aqui no mundo, até o que você está fazendo aqui agora, ouvindo essas últimas palavras minhas nessa aula, tudo isso pode se tornar, em um instante para você, samadhi, se nesse instante você se reconhece que a jornada que você traçou desde o momento que você assumiu a sua consciência de ser alguém nesse mundo, ou de estar nesse mundo como alguém, até agora. Observar que tudo que aconteceu, todas as suas perdas, suas conquistas, suas dificuldades, seus prazeres, dores, sofrimentos, alegrias, prazer, tudo, foi apenas para te mostrar o caminho para se reconhecer como você é. O caminho para você se reconhecer quem você é. Em quem você é. Quando esse reconhecimento acontece, o buscador se dissolve no que buscava. Se isso ocorre, mas eu fiz tantos cursos, eu fui para tantos lugares, eu me iniciei com tantos gurus. Tudo isso para te mostrar. Você é aquilo que você buscava. Você é aquilo que você sempre buscou. Você é a sua própria busca. Você é. Eu sou. Não há busca, não há caminho, não há nada. Apenas a consciência.
Ah, mas e tudo que existe, tudo que eu fiz. Ok, mas samadhi é quando você se dá conta de que não há mais necessidade de nada. E quando você se abre para essa realidade, de que você não precisa de mais nada, é agora que você começa a valorizar tudo que você tem, todos com quem você se relaciona. Muda a perspectiva, porque agora você entende que nada disso é transitório. A sua consciência subiu uma escada, subiu uma oitava, e a partir daí de Samadhi, você percebe que cada instante é único em todo o universo. E você está vivenciando esse instante do próprio universo na sua dimensão pessoal, subjetiva, com outros seres em suas próprias dimensões pessoais e subjetivas. E agora você contribui com a vida. Você deixa de sobreviver e passa a realmente viver o que você é. Quando esse reconhecimento acontece, o buscador se dissolve no que buscava, o caminho retorna à sua origem. E o silêncio revela-se como a linguagem mais precisa da verdade. Você não precisa sair gritando, colocando nas redes sociais que você está em Samadhi, alcançou o Samadhi, ou que seu guru fez alguma coisa que foi. Ah, nada, esquece. Esse curso não termina aqui. Estamos falando agora realmente do Open Course. Ele se completa no instante em que a consciência silenciosamente reconhece a si mesma em você. E aí eu te pergunto: nesse instante, você consegue se reconhecer em você mesmo? Em você mesma? Esse é o ponto. E claro que, por não ser o ponto final, né, alcançar o samadhi, tudo já se concluiu, é óbvio que estamos em um processo evolutivo, a humanidade está em um processo evolutivo, mas poucos estão realmente interessados nessa evolução, atentos, despertos para essa evolução. Queira ou não queira, todos nós estamos evoluindo. Queira ou não queira. O que faz a diferença é assumir conscientemente o compromisso com esta evolução ou deixar no automático e apenas acompanhar o desdobramento da evolução, que de alguma forma eu também passarei. Porém, quando nós assumimos o compromisso com essa evolução, nós deixamos com que essa evolução do nível coletivo ocorra no nível pessoal, utilizando as duas âncoras que, como vimos, são os impeditivos do samadhi, a âncora da mente e a âncora do ego. Portanto, assumir o compromisso evolutivo da própria consciência nessa experiência humana significa você deixar com que a mente e o ego não operem a sua inter-relação com a vida, porque a vida é evolução contínua. Mas o ego e a mente têm os seus próprios parâmetros do que é evolução, do que é desenvolvimento, do que é inter-relação, do que é o amor, do que é a vida. E tudo isso, na verdade, sintetiza a maestria que o yoga proporciona a cada um de nós. Tudo isso sintetiza o mecanismo para que possamos viver a vida em yoga. O yoga não se resume à banalidade midiática com que o yoga foi propagado nos últimos 20, 30 anos. O yoga é muito mais aquilo que diz quem cada um de nós realmente somos. E ao assumir esse compromisso de evoluir na nossa própria dinâmica pessoal, no nosso próprio processo de evolução consciente, nós estamos fazendo aquilo que todas as tradições atemporais, milenares do yoga, em inúmeros mestres, yogis, rishis, legaram para a posteridade. Legaram para mim, legaram para você. E o legado principal é: deixe de ser o que a narrativa do mundo diz que você é. E assuma em sua constituição original o que você veio para estabelecer como o seu verdadeiro ser nessa experiência humana.
É isso que nós temos como intenção principal, propósito primordial na formação VVY. Dar a você mais do que um curso de yoga. Dar uma base de conhecimento com dinâmica de desenvolvimento, de sabedoria, para que consiga executar de forma prática e direta o seu verdadeiro papel na sua existência humana. Não sobreviver, porque isso é natural, mas sim viver a vida em yoga. Essa foi a síntese de todo o estudo do Ashtanga Yoga que nós fizemos nessa edição de 2026 do Open Course. Eu ficarei muito feliz se você, pelo menos, entrar na nossa página, clicando aqui pela tela do QR Code ou no primeiro link da descrição, para conhecer a formação VVY. Conhecer e, quem sabe, fazer essa formação, esse curso, que é mais do que te dar uma formação profissional, um diploma de yoga, é, na verdade, um processo de transformação humana. Eu tenho certeza que, se esse curso marcou você de alguma forma, a formação VVY irá embasar e alicerçar o que você conseguiu desenvolver nesse estudo em níveis muito mais altos, elevados e completos. Espero você na formação VVY e nos vemos em breve. Grato por sua presença, por sua atenção. Compartilhe esses vídeos com mais pessoas para que esse conhecimento possa circular, se propagar e despertar a consciência, a alma e o coração de mais pessoas no mundo. Precisamos disto. Eu conto com você. A missão está apenas começando. E todos nós fazemos parte dessa jornada de evolução da consciência humana. Namaskar.